Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender uma das ações mais conhecidas da Bolsa Brasileira, a Itaúsa, de ticker ITSA4. Porque, por trás de cada código e de cada número, sempre tem uma história. E é essa que a gente vai descobrir. Então, a grande pergunta que guia nossa análise hoje é essa. O que será que faz da ITSA4 uma ação tão presente na carteira de tanta gente? Para a gente conseguir responder isso, vamos começar do começo, entendendo a estrutura dela. E antes de qualquer coisa, é fundamental sacar o que é a Itaúsa na sua essência. Ela é uma holding. O que isso significa na prática? Significa que o negócio principal dela é ser dona de outras empresas. É como se fosse um grande guarda-chuva que abriga e controla várias companhias de setores bem diferentes da economia. Vamos nessa então. Nessa primeira parte, a gente vai conhecer quem são as empresas que moram debaixo desse guarda-chuva da Itaúsa. Daí já dá para ter uma boa ideia de onde vem a força dela. E olha só essa diversificação na prática. A Itaúsa tem participações gigantes em empresas que fazem parte do nosso dia a dia. Tem o peso pesado do setor financeiro, que é o Itaú Unibanco, mas também vai para bens de consumo com a Alpargatas, sabe, das Havaianas, e até o setor industrial com a Duratex. Essa variedade é, sem dúvida, uma das suas marcas registradas. Ok, agora vamos para a parte que muita gente adora, os números. É bom pensar nesses indicadores financeiros como se fosse um check-up médico da empresa, sabe? Eles dão umas pistas muito valiosas sobre a saúde financeira dela e como ela está posicionada no mercado. Porque não adianta muito olhar para a empresa de forma isolada, né? Para ter uma noção real, a comparação com a média do setor dela é super importante. Então vamos focar em responder duas perguntas. A ação está cara ou barata em relação às outras? E o mais importante, quão boa ela é em transformar seu patrimônio em lucro? E aqui o negócio começa que está bem interessante. Se a gente olha o indicador de preço, o famoso PL, ele está bem em linha com a média do setor, sem grandes surpresas. Agora, quando a gente olha para a lucratividade, para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, aí a história é completamente outra. E esse número aqui merece um destaque especial. Um ROE de mais de 17% é realmente impressionante. Ele está mostrando que a Itaúsa é extremamente eficiente em pegar o dinheiro dos seus acionistas e transformar em mais lucro. E não é só um pouco melhor que a concorrência, é mais que o dobro da média do setor financeiro. Agora, vamos para um tema que costuma brilhar os olhos de quem investe pensando em renda: os dividendos. Como é que a Itaúsa divide os lucros que ela gera? A resposta para isso está nos próximos números. E que números, hein? Um dividend yield de quase 14,5% nos últimos 12 meses é uma coisa que salta aos olhos. Só para colocar em perspectiva, isso é mais de 7 vezes o que o setor financeiro pagou em média. É um retorno direto para o bolso do acionista muito, mas muito forte. Mas, como sempre, é importante ter o contexto completo. Se a gente compara esse rendimento atual com a média histórica dos últimos 5 anos, dá para ver que esse pagamento recente foi bem acima do normal. A média de 6,5% já era bem robusta, mas o desempenho do último ano foi realmente fora da curva. Beleza, lucratividade está alta, dividendos estão bons, mas e no fim das contas, como isso tudo se refletiu na valorização da ação para quem investiu e segurou por mais tempo? Vamos dar uma olhada no desempenho da ação ao longo dos anos. Olha, esse gráfico aqui fala por si só. O retorno total, que é aquele que já considera a valorização da ação e também o reinvestimento dos dividendos, é notável. O retorno em um ano já foi forte, passando de 60%. Mas é na visão de longo prazo que o desempenho realmente impressiona, com um retorno de mais de 700% em 10 anos. Então, a gente passou pela estrutura da empresa, pela sua lucratividade, olhamos os dividendos e o desempenho histórico. Agora é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça para entender a história completa que os números estão contando. Então, para resumir a ópera, estamos falando de uma holding super diversificada, com uma capacidade de gerar lucro muito acima da média do seu setor. Além disso, ela tem o histórico de recompensar bem seus acionistas com dividendos e, para quem investiu pensando no longo prazo, entregou um crescimento bem expressivo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Entender o caso da Itaúsa, com essa combinação de diversificação, alta lucratividade e retorno ao acionista, nos convida a pensar sobre qual o papel que empresas com esse perfil podem ter na construção de uma carteira de investimentos focada no futuro.